Salve Maria, pessoal. Sou segundo católico. Estamos começando mais um EcclesiaCast, o seu podcast católico, onde a fé se encontra com o conhecimento. A paz de Jesus e o amor de Maria, eu sou Juninho Alves e estaremos juntos nessa jornada em busca dos tesouros da fé católica. E hoje conosco, segundo, graças a Deus, Dom Adair. Seja bem-vindo, Dom Adair. Sua bênção. Muito obrigado, segundo, obrigado, Juninho. Obrigado a vocês que estão nos acompanhando. É uma alegria poder estar aqui com vocês, compartilhando os tesouros da nossa fé católica. Amém. Amém. A alegria é toda nossa. É nessa alegria que nós também queremos aqui, mais uma vez, registrar o apoio dos nossos patrocinadores, das empresas parceiras que acreditam na nossa proposta de evangelização e nos ajudam para que o EcclesiaCast chegue até você, para que todo esse conteúdo maravilhoso da fé católica chegue até você e sua família. Conosco está a Voajar. Explore o mundo com a Voajar, todas as soluções de aéreo, hotel, turismo, seguro viagem, cruzeiro, gestão de milhas, enfim, tudo para a sua viagem. E o melhor é que se você entrar em contato dizendo que chegou até a Voajar através do EcclesiaCast, você tem de 5% até 60% de desconto. É muito desconto, viu, Dom? Desconto que não acaba mais. Melhor preço, as melhores condições para viagem com a sua família ou a trabalho, ou sua viagem de fé ou de férias. E se você quer se vestir bem, vista-se com a Sante. Aqui a nossa parceira da EcclesiaCast, lançamos essas 3 camisas exclusivas com a Sante. Essa de Santa Terezinha, tem uma de São Padre Pio e tem a do título Theotokos da Santíssima Virgem Maria. Lançamento, parceria entre a EcclesiaCast. Em outros episódios nós já apresentamos elas aqui, né? Entre a EcclesiaCast e a Sante. Então procure no site, se quiser fisicamente aqui em João Pessoa, com o Juninho ou com o Guga, você encontra as 3 camisas e tem presente para Tem um presente para Dom Adair? Olha aí, Guga. Da Sante. A camisa de São Padre Pio. São Padre Pio. Obrigado, eu sou devoto de São Padre Pio, olha só. Eu lembro da pregação do Senhor, por isso que eu escolhi ela. Eu sou filho espiritual de Padre Pio. Obrigado. Deixa eu tirar ela aqui pro senhor dar uma olhadinha. E atrás tem até uma camisa, no tempo que falta modéstia em tanta gente, tem aqui. Roupa não leva ninguém ao céu, mas quem é destinado ao céu sabe se vestir. É claro. Muito bom. Aí aqui na frente tem o nome. Mostra aqui Padre Pio. Padre Pio, de Petrocina. E atrás a imagem de São Padre Pio. E aqui pode ler pra gente, Dom, a frase que tá... Uma só coisa é necessária, estar perto de Jesus. Basta. Amém. 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 Conosco também as lojas Toda Tua Maria. Você que já é consagrado ou quer se consagrar a Nossa Senhora pelo método de São Luís de Montfort, adquira sua cadeia de consagração com a Toda Tua Maria. Todos os tipos de cadeia, várias pulseiras, medalhas e muitos outros objetos de devoção a Nossa Senhora e também a São José. Essa devoção que está ficando muito popular, graças a Deus, a consagração a São José. E também tem desconto. Então, se você entrar em contato lá no link da bio do perfil da Toda Tua Maria, você tem um link para falar com o WhatsApp. Lá no WhatsApp você vai dizer, eu vim aqui porque a galera do Eclésia me mandou. Aí você vai ter aí 10% de desconto nas cadeias ou nas medalhas da Toda Tua Maria. Então, não fica de fora dessa promoção. Também conosco, a Mãe do Amor Artigos Religiosos, produtos que conduzem ao céu. Gente, a Mãe do Amor é a maior distribuidora de artigos católicos do Nordeste. Entrega para o Brasil e para o mundo todo. Lá você tem imagens, crucifixos, livros, bíblias, artigos litúrgicos, horas devocionais, uma paramentaria maravilhosa. Enfim, você encontra tudo para viver bem a sua fé católica. E quando você adquire um produto da Mãe do Amor, além de você ter essa experiência de Deus com os produtos que evangelizam, você ainda pode escolher parte do valor que você compra é revertido para uma obra de caridade. Então, além de ter essa experiência espiritual, você também faz uma caridade na prática. E tem presente para Dom Adair. Esse presente é a primeira vez que está aparecendo aqui no EcclesiaCast. Dom Adair foi privilegiado nessa escolha aí, porque nunca foi dado um aqui da Paramentaria Regina Marta, que é a paramentaria da loja Mãe do Amor, tá? Pediram até para abrir aqui para o Dom mostrar e saber se aprovava ou não, porque é a primeira vez que entregamos esse brinde aqui. Ah, claro. Uma excelente casula. Casula do Ano Santo, Peregrinos de Esperança. Deixa eu abrir. Que bom. Aqui. Presente é que não vai faltar aqui, não vai ter que... O problema é como levar os presentes. Levar lá, malada, Dom. Também aqui esse livro, né? Ver o Amor de Maria, Acho de Amar, Ana Rita. É a mãezinha, né? Fundadora da Céu de Maria, e Carlos, que é o CEO da Mãe do Amor e filho de mãezinha também. É um livro bonito, a capa maravilhosa, e com certeza traduz. Olha a casula lá da Regina Mata, paramentaria da Lojas Mãe do Amor.
Então você aí, padre, bispo que nos assiste, entre em contato com a Mãe da Amor, que os produtos lá são maravilhosos. E tem aqui a marca do jubileu, né? Muito bom, estilizado. Muito linda ela. Guga, pega aqui agora que é muita coisa. Coloca aqui dentro do saquinho E muito obrigado, podem ajudar agradeço a imensamente organizar. a todas as lojas pelos presentes. Amém. Que Deus abençoe o trabalho de vocês, rica e abundantemente. Amém, amém, Dodê. E hoje um episódio especial sobre tradição da igreja, sobre doutrina da Santa Igreja Católica. E para iniciar esse bate-papo, Dom Adair, eu queria falar de dois dos três pilares da nossa fé: a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. O que são e como eles se complementam com a Sagrada Escritura. A base elementar da nossa fé, ela é bíblica, né? O Antigo Testamento, Novo Testamento, onde se contém a palavra de Deus, né? Na palavra dos homens, Deus se revelou e nós cremos, porque a fé católica, ela depende da fé. Se você não crê, não adianta, você precisa crer. A igreja é uma proposta de Nosso Senhor para o mundo, deixada por Ele, para ser instrumento de salvação de todos nós. É católico quem aceita. E se você aceita, você tem que aderir a esses conteúdos da igreja. A palavra de Deus, que o Papa Damaso I, no século IV, já havia pedido a São Jerônimo para organizar a Sagrada Escritura. Então, praticamente ali nós já temos a organização da Bíblia que hoje lemos. E o Concílio de Trento ratificou toda essa coletânea de livros que forma a Bíblia. A palavra Bíblia significa biblioteca, né? É um conjunto de livros. Então, nós temos 72 livros, toda a Sagrada Escritura, que a base é uma regra de fé para nós. Na Sagrada Escritura nós temos tudo aquilo que Deus quis, na sua economia salvífica, revelar aos homens. Então, na Sagrada Escritura nós temos todas as belezas dos interventos de Deus em favor da história da salvação da humanidade. A tradição da igreja, ela é composta dos grandes escritos, dos chamados pais da igreja ou padres da igreja, até o ano 600, mais ou menos. Isso aí forma a grande tradição da igreja. Aí você tem, desde a Didaquê, que é um dos escritos mais antigos da tradição, o primeiro catecismo católico, que foi escrito antes do Apocalipse de São João. Aí você tem Santo Irineu, você tem São Cipriano, você tem Santo Agostinho, você tem uma infinidade de outros padres da igreja, como João Crisóstomos, que formam esse conjunto de interpretação da Sagrada Escritura. São Jerônimo, por exemplo, ele comentou a Sagrada Escritura, como Santo Agostinho também. Então, os grandes padres da igreja, eles tiraram das Escrituras a compreensão daquilo que Deus quis ditar na Sagrada Escritura. Por isso, a tradição da igreja, ela é fundamental para nós. Nós não podemos seguir só a Sagrada Escritura. A gente precisa dessa tradição, porque a tradição vai formatando o estilo da igreja. Se você pega a instituição da Eucaristia por Nosso Senhor Jesus Cristo, você tem a fórmula da consagração. Mas a tradição da igreja foi criando os ritos. Hoje, quando nós assistimos à Santa Missa, muita coisa da Santa Missa, muitas orações, prefácios, vem lá da tradição da igreja. A tradição da igreja é riquíssima. Eu acho que ninguém vai dar conta de ler toda a tradição da igreja, porque ela se divide na tradição latina, a tradição grega e ainda tem a tradição oriental, né? Que forma um conjunto imenso de escritos que faz esse mosaico belo do que é a Santa Igreja, na sua riquíssima liturgia, na sua interpretação da Sagrada Escritura. E o magistério da Igreja é um trabalho que a Santa Igreja faz através dos concílios, através dos papas, e também os bispos têm seu magistério também. O magistério vai dar indicações próprias de cada tempo para que nós possamos ser fiéis àquilo que Nosso Senhor
quer de nós na sua igreja como pessoas batizadas. Então, o magistério da igreja trata de vários assuntos. Você pega Leão XIII, o magistério dele sobre o trabalho. Outros papas, Bento XVI, que deixou um magistério imenso, as suas encíclicas, João Paulo II, que são o catecismo da própria igreja, que é do magistério da igreja, para nos ajudar a direcionar, porque nenhum católico dá conta de ler toda a tradição da igreja. Você dá conta de ler toda a Sagrada Escritura, mas a tradição da igreja não dá. É muita coisa, e se você for ler no original, mais difícil ainda, que é latim, grego e também até mesmo no hebraico. Então, o magistério da igreja nos ajuda a situar dentro dessa caminhada da igreja como preparação para a vinda de Cristo. Então, a grosso modo, em linhas gerais, na minha compreensão, é isso. A palavra, o magistério, a tradição e o magistério da igreja que forma esse escopo da nossa compreensão da fé católica. Amém. Então, daí, senão o senhor falou do magistério, eu achei interessante quando o senhor trouxe a palavra de ele vai trazendo ensinamentos e direcionamentos para os católicos de acordo com o tempo, né? Uhum. Muito se fala hoje no mundo secularizado em que vivemos, fora da igreja, é claro, né? Que a igreja é retrógrada, que deveria se adaptar aos tempos e movimentos do mundo atual. Como é que o magistério se comporta, né? Como é que a igreja responde a esse tipo de argumento em relação a eventual, na leitura do mundo, inflexibilidade diante de alguns temas? Geralmente, nós temos, até mesmo dentro da hierarquia da igreja, pessoas que, talvez por inconsciência ou por falta de uma formação mais adequada, ou até por falta de fé, que quer uma igreja mundana. Uma igreja voltada para os aspectos humanos, os aspectos sociais. Mas a igreja, ela se insere dentro do mistério. A igreja aponta para nós o caminho da eternidade, o caminho da nossa salvação. Portanto, os dogmas da igreja, elaborados pela tradição, pelo magistério da igreja, são intocáveis. Eu não posso tocar no dogma de Cristo, que é Deus feito homem. A divindade e a humanidade de Cristo, eu não posso tocar nisso. Eu não posso tocar nos dogmas marianos. Eu não posso tocar no dogma da Eucaristia, naquilo que o Concílio de Trento, que foi um concílio extremamente importante, um concílio doutrinário que matizou muito bem o credo da igreja. Tanto que o Concílio Vaticano II, ele é um concílio mais pastoral, ele não inova nada na questão de doutrina, mas ele está baseado no Concílio de Trento. A questão da sacramentária, a questão dos bispos, toda a questão da fé, o credo, está tudo ali muito bem ordenado no concílio. Então você não pode mudar isso. A grande tentação é fazer com que a igreja se mundaniza. Não, a igreja tem que ser um farol para o mundo, não o mundo um farol para a igreja. Se eu trago o mundo para a igreja, eu vou na contramão daquilo que Nosso Senhor quis da igreja. A igreja não é para agradar o mundo. Então a doutrina da igreja católica, ela é muito dura. Ela é muito alinhada com o mistério da cruz. Não é fácil ser católico. Mas não é fácil mesmo. Ser católico é muito difícil. Porque a igreja católica não oferece nada de mundano para nós. A igreja não oferece prosperidade material, nada disso. A igreja nos oferece a cruz. Porque a cruz é o elemento princípio mais importante que nós temos na história da salvação, porque a cruz de Cristo é a esperança nossa de salvação. Então, na cruz do Senhor está tudo aquilo que nós católicos esperamos, a nossa salvação, a nossa redenção e a nossa entrada no céu. Ninguém chega à salvação eterna sem carregar a sua cruz. Ninguém pode chegar à contemplação do ressuscitado sem trazer em si as marcas do crucificado. Isso é bom que fique bem claro. Então a nossa igreja não é igreja fácil.
para os casais, para os sacerdotes, para os consagrados, você tem muito claro o que você precisa realizar, o que você precisa fazer para você ingressar nesse caminho de salvação. Por isso, a igreja não pode ser conduzida ao sabor das ventanias do mundo, porque o vento que a impele aí adiante é o do Espírito Santo, de Pentecostes. Então, a igreja não é uma democracia. Outro dia mesmo, nas transferências dos padres, alguns leigos vieram me questionar a respeito de que a igreja precisa ser democrática. O povo da paróquia precisa ser consultado se quer ou não aquele padre que o bispo está enviando para eles. Falei, não, só está errada. A igreja não é uma democracia. A igreja age no discernimento da sua hierarquia, das consultas adequadas que se faz, mas nós não temos eleição para bispo, eleição para padre, eleição para o coordenador lá das coisas. Não, tem as escolhas. Você não faz eleição para ministro da comunhão. É o discernimento do pároco, que olha ali, às vezes pede orientação do seu conselho, mas você não vai fazer uma eleição na paróquia de quem vai ser ministro da comunhão. Isso é no discernimento. Então, muita gente quer uma igreja democrática. Isso não funciona. A igreja, ela é hierárquica, foi assim que Nosso Senhor quis. Tem muita gente que vai discordar, não precisa concordar comigo. Não há necessidade. Você lê o catecismo, lê os documentos da igreja e você vai entender o que é a igreja católica. Você que me escuta agora, você não é obrigado a ser católico. A igreja católica é uma proposta. Agora, se você adere à igreja e recebe o batismo, e você está dentro de uma obrigação canônica de obedecer os ensinamentos da igreja. Isso é fato consumado. A igreja católica tem 2000 anos, ela já passou por muitos revés, dentro e fora dela, mas ela mantém a sua integridade, a sua firmeza. O seu alicerce é a palavra, é o magistério, é a tradição dela, e nós não podemos fugir disso. Porque a igreja, concluo, ela possui os remédios, os medicamentos adequados para a nossa salvação eterna, que são os sacramentos, a palavra, a sua belíssima liturgia, e é esse mosaico maravilhoso que encanta, inclusive, pessoas de outras denominações cristãs que começam a ler a tradição da igreja, a conhecer a igreja e vêm para a igreja católica. Nós estamos vivendo um momento em que até me assusta a quantia de pessoas que estão voltando à igreja católica. Gente que saiu da igreja católica, foi para outras denominações e agora estão voltando, inclusive pastores. Nos Estados Unidos é um grande fenômeno e aqui no Brasil também nós temos muitas dessas realidades. Tempo atrás, um jovem de uma denominação me procurou na Cúria e se apresentou como protestante. E eu disse, mas o que eu posso te ajudar? Não, porque eu terminei de ler a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, li algumas coisas de Santo Agostinho e de São João Crisóstomos, e eu chego à conclusão que eu não posso continuar protestante, eu tenho que ser católico. Então foi incorporado, acolhido por nós, recebeu o complemento do batismo, que o batismo dele era válido, a crisma, a eucaristia, trabalhou lá no grupo de jovens nosso e agora está no seminário. Então, há muitas voltas à igreja. Por quê? Não por causa nossa, de humanos. As pessoas não voltam para a igreja não é por causa de mim, não é por causa dos bispos nem do Papa. Volta por causa da essência da igreja. Quando você conhece a essência da igreja, e aqui eu indico o livro de Fulton Sheen, O Corpo Místico de Cristo, para você entender o que é a igreja. A igreja não é o Papa, não é o bispo, não é o padre. Nós somos servos da igreja. Fazemos parte dessa hierarquia por um chamado, por um discernimento. Mas a igreja é maior do que nós. Então, muitos convertidos, inclusive eu perguntei para esse jovem, mas você quer voltar para a igreja? Você sabe que a igreja católica está em crise na sua parte humana. Sei, mas eu sei que a igreja é um mistério que é maior do que os homens e mulheres que a compõem. Isso é bonito. Se a gente não tiver essa consciência, aí nós começamos a julgar a igreja por causa do padre, por causa do bispo.
Não, a igreja é maior do que nós. Muito maior do que nós. A nós que estamos à frente dessa grande barca de Pedro, temos que ter humildade, conhecimento, oração e acolher bem as pessoas e ter clara a nossa missão de santificar as pessoas através da palavra, através dos sacramentos e da prática das virtudes, inclusive da justiça. Dom Daí já entrou na resposta dele num tema que a gente ia abordar até mais na frente, desse renascimento católico, né? Mas ainda dá para abordar mais. E só complementando, Dom Daí, quando o senhor falou de Fulton Sheen, eu lembro de uma frase dele que ele diz, né, que muitas pessoas odeiam o que acham que é a igreja, né? Porque não conhecem. E a partir do momento quando conhecem, de fato, a gente tem esse relato que o senhor trouxe de se apaixonar, de querer se aprofundar, conhecer e se encontrar como católico, né? A verdade é de fato irresistível. Mas o senhor estava falando da questão de nós sermos servos da igreja, participantes desse corpo místico da igreja como membros da igreja e aceitar aquilo que a igreja orienta como servos da igreja. E aí vem uma questão um pouco complexa. Como é que entra, aos olhos da igreja, da tradição, do magistério, a questão do sedevacantismo? O que é o sedevacantismo? O sedevacantismo é uma coisa estranha. E eu acredito que ninguém deve entrar nisso. Porque o sedevacantismo, ele vai dizer, não, os papas válidos foram até Pio XII. Então, de lá para cá, os papas não são válidos. Então, a igreja está acéfala. Então, isso é muito perigoso. Eu acho que a gente tem que ter essa tranquilidade. Os papas últimos foram válidos. Eu não posso entrar nessa seara, porque o sedevacantista ele fica fora da comunhão da igreja e, de certa forma, é uma espécie de excomunhão, né? Então, a eles a gente pede essa humildade, porque é difícil para eles, porque eles acham que nós somos os hereges, que nós, a nossa missa não vale, a minha ordenação de padre, de bispo não valeu, eu sou falso bispo. Então fica muito difícil o relacionamento com essa gente. E eu acho que é uma falta de humildade. Nem a fraternidade São Pio X, do bispo Lefebvre, Marcel Lefebvre, é sedevacantista. Porque a fraternidade, eles têm o Papa Francisco como Papa válido. E eles também entendem que a missa nova é válida, embora eles seguem a tradição da missa de João 23, aquela reforma de 1962. Eles não estão fora dessa comunhão porque não são sedevacantistas. Então a nossa tarefa é rezar por essas pessoas para que elas retomem o caminho da comunhão e nos ajude a continuar a igreja nesta caminhada histórica de levar as pessoas para Deus. Eu penso assim, é uma situação delicada, dolorosa, que nós estamos vendo, ela cresceu, mas entre eles mesmo há muita divisão. Não há uma unidade entre os sedevacantistas, porque é um reino dividido contra si mesmo. Lembra um pouco nossos irmãos protestantes, né, Dom? Sim. Assim, dentre eles só concordam que discordam da igreja, mas entre si não... Não concordam, né? Tem essa dificuldade. Dom, a gente sempre pede também no perfil do Segundo para algumas pessoas trazerem alguma pergunta, né? Sobre o tema que a gente vai abordar hoje. E aí tem Guga, nosso irmãozinho que está ali, a voz de Lombardi, só aparece a voz dele aqui no podcast. Vai fazer para a gente a perguntinha dessa caixinha de perguntas aí. A pergunta aqui do Cleison. Se houve na história da Igreja Católica, segundo a tradição, algum movimento estranho como a TL de hoje em dia? Olha, a igreja conheceu e conhece ao longo da sua história muitas heresias, movimentos de combate, né, às vezes, às verdades que a igreja proclama. No estilo da teologia da libertação, eu acho que não. Porque a teologia da libertação, ela se firma num arcabouço filosófico do marxismo cultural, né? Então, nesse sentido, como eu
pouco conhecimento da história da igreja, que a história da igreja é uma coisa monstruosa. Para você conhecer a história da igreja, o autor mais importante, Humberto Gedin, ele tem mais de 20 volumes e todos grossos, né, sobre a história da igreja. Então, eu penso que é um movimento teológico muito ímpar que aconteceu, a teologia da libertação. Fui formado nisso, conheço bem essa dinâmica e eu creio que, como a teologia da libertação, eu acho que não. Teve outros movimentos teológicos, teve as disputas entre os franciscanos, entre os dominicanos, e há muita disputa teológica ao longo da história da igreja, mas a teologia da libertação, que o Papa Bento XVI trabalhou muito isso, ela é, de certa forma, também um movimento teológico perigoso à fé, porque entra num radicalismo e nivela a igreja no horizontal sem o vertical, né? Pensa muito na questão dos pobres. E não é uma novidade a teologia da libertação trazer essa questão, a temática dos pobres. A igreja sempre esteve do lado dos pobres, sempre primou pela caridade e pela ajuda aos que sofrem. Eu até perguntar ao senhor, Dom Daí, por favor, complementando a pergunta da caixinha, se de fato na doutrina social da igreja existe esse termo que em muitas paróquias a gente sempre ouviu, da opção preferencial pelos pobres. Esse foi Medellín, a conferência de Medellín, dos Conselho Latino-Americano dos Bispos, que cunhou essa terminologia. Mas ela é muito ambígua, ela suscita muito debate, né? Com muita coisa do marxismo, né? Se veste de uma coisa e quer trazer Porque, outra. na verdade, o marxismo cultural, ele trabalhou diversas dimensões da sociedade, inclusive a igreja, né? A gente não peca em falar isso. Muita gente foi cooptada com isso. Eu posso dizer isso no meu tempo de seminário e tudo. E até sem a real intenção, né, Dom? Assim, fosse um auto-infiltrado. Sim, ele é infiltrado sem ter a noção do que é. Eu não condeno um padre que defende tremendamente a teologia da libertação, que desconsidera as vestes litúrgicas, essa coisa, porque é uma questão de formação. Aquilo foi introjetado de tal forma que a pessoa não dá conta de sair daquilo. Para mim, sair dessa formação que eu tive de teologia da libertação não foi da noite para o dia e não foi fácil. E até hoje você ainda tem os resíduos disso dentro da gente, porque é uma lavagem cerebral. Então a gente precisa ter essa tranquilidade, essa caridade com as pessoas que estão inseridas nesse contexto, porque esse é um processo. Muita gente vai entendendo, sobretudo depois da juventude, você começa a ter uma maturidade, você começa a ter uma visão mais de águia, uma visão mais ampla, e você vai percebendo que estes aspectos, eles não correspondem à objetividade da vida da igreja e da fé. Aí eu cito aqui meu professor Clodovis Boff, que quando foi meu professor, 3 matérias na teologia, na PUC do Rio de Janeiro, ele era muito ligado a essa questão da teologia da libertação. Mas era um homem que tinha espiritualidade e tinha piedade. Mas era dentro desse aspecto. Ele fez um caminho de reflexão e é muito interessante você ler os livros dele. Esse livro recente aí, A Crise de Fé da Igreja e Teologia da Libertação, nos ajuda a compreender muito isso. E agora o novo livro que ele lançou, Por uma Igreja em Subida, que está aí na editora Eclésia. São livros fáceis de ler, numa linguagem tranquila, mas erudita e profunda, que qualquer cristão, qualquer fiel leigo dá conta de compreender. Então ele está mostrando para nós isso. E a recuperação da igreja, ela passa por essa igreja em subida, que é a espiritualidade, a liturgia, a fé, é que pode retomar esse caminho objetivo da igreja. Hoje o laicato é muito bem preparado. Graças às mídias sociais, as pessoas se inteiraram muito da tradição da igreja, dos debates, da compreensão da fé. Nós temos muitas pessoas que são invejáveis o conteúdo delas hoje na internet, que ajuda vocês, mesmo exemplo, vocês são leigos, estão aqui trazendo temática dentro desse podcast
para ajudar as pessoas a compreender o que a Santa Igreja de Deus quer de nós, né? E os tempos são difíceis. Nós temos toda uma colonização da cultura filomarxista dentro do mundo da igreja, essa cultura woke que vai entrando também, que são mecanismos mundanos que querem fecundar a missão da igreja. Por isso você precisa, como católico, ler mais, aprofundar mais o catecismo da igreja, aprofundar mais a oração, a vida espiritual, a liturgia, e juntamente com os padres piedosos e objetivos na sua missão, ajudar a salvar a fé da igreja. A igreja não conhecerá nenhuma extinção, porque Jesus mesmo prometeu que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Rezar pelos padres, rezar pelos bispos, falar menos mal deles e rezar mais por eles, essa é a missão nossa. Que lindo. Mais uma perguntinha, Guga? Simbora para a última perguntinha de hoje, do John Souza. Por que os protestantes atacam tanto a tradição da igreja? Falta de conhecimento. Você não é capaz de desprezar aquilo que você conhece. Então, não conhecem. Pelo contrário, eu acho que grandes pastores evangélicos, mais cultos, que bebem muito em Santo Agostinho, por exemplo, gostam de Santo Agostinho, vê a tradição da igreja e isso inquieta muitos deles. Mas para o protestante simples, leigo simples ali, que lê apenas a palavra de Deus, então ele vai criticar a igreja por causa de um radicalismo, de uma falta de consciência. E eu digo para vocês, não adianta discutir religião com esse tipo de gente. A religião é para ser vivida, não é para você ficar discutindo religião. Porque discutir religião com essa gente, dar banho em porco e catar pulga em cachorro é a mesma coisa, você perde tempo. Então não compensa você ficar gastando seu tempo com isso. E eu tenho na minha família pessoas também desse naipe e é difícil os relacionamentos. Mas a gente aprende a conviver sem estar tocando nesses assuntos. A mesma coisa na política. Não dá para você, uma pessoa de direita, ficar discutindo com a pessoa de esquerda. Vai sempre se arranhar. Não tem como, porque a pessoa já tem muito estabelecido os seus conceitos. Então, geralmente há um período do neoconvertido, uma pessoa que se dizia católica, que ia numa novena, que não tinha catecismo na cabeça nem nada, que passa para uma denominação, então ele tem um período que o fanatismo, a radicalidade é muito dura, mas com o tempo vai abrandando e às vezes a pessoa sente que está faltando alguma coisa, começa a aprofundar e de repente volta à igreja. Nos Estados Unidos tem um padre, que eu não me lembro o nome, que é um terror para essa gente, porque ele lota estádios e ele traz, o ministério dele é trazer evangélicos que eram católicos de volta à igreja. E ele faz muito sucesso, pelo menos fazia até um tempo atrás, não sei como está agora. E os Estados Unidos é um lugar onde se tem muitas essas voltas à igreja católica. Mesmo com todas as desgraças dos casos de pedofilia, de abuso sexual que houve aí no passado, ainda no tempo de São João Paulo II, mas a igreja americana está crescendo muito. E a beleza da tradição, a beleza das igrejas que estão sendo feitas, atrai muitos à fé católica. Os Estados Unidos hoje é o país onde a fé católica mais cresce no mundo, é nos Estados Unidos. Sim. É uma coisa impressionante. Impressionante. Estamos aqui no EcclesiaCast, você precisa curtir esse vídeo porque estamos aqui tendo contato com os tesouros da fé católica, graças a Deus hoje com o Dom Adair conosco, com outros convidados que já vieram. E é possível que o EcclesiaCast chegue até você graças aos nossos apoiadores. Então permita aqui registrar, porque sem eles a gente não estaria aqui batendo esse papo. A Voajar, explore o mundo com a Voajar, aéreo, hotel, turismo, seguro viagem, cruzeiro, gestão de milhas, tudo para a sua viagem, tá? E se você entrar em contato dizendo que chegou até a Voajar pelo EcclesiaCast, você tem de 5% até 60% de desconto. É o melhor preço, as melhores condições para a sua viagem de férias ou de fé com a sua família.
E para se vestir bem, vestir-se com santidade, vista-se com santo. Essa aqui foi sucesso de vendas, São Francisco de Assis, esse moletom. E esse aqui é um lançamento exclusivo, uma parceria entre a Eclésia Cash e a Sante, que é a camisa de Santa Terezinha. Tem uma de São Padre Pio que Dona Daí já ganhou aqui. E tem também com o título Theotokos da Santíssima Virgem Maria. Você quiser adquirir pessoalmente essa camisa aqui em João Pessoa com Juninho ou com Guga, e também pelo site da Sante você encontra lá uma página exclusiva para essas 3 camisas. E qualquer outra camisa do site que você queira, você adquire ela com o cupom Segundo Sante, com promoção exclusiva para você. Que Deus os abençoe. Conosco também as lojas Toda Tua Maria. Você que já é consagrado ou quer se consagrar a Nossa Senhora pelo método São Luís Guinot de Montfort, adquira sua cadeia de consagração com a loja Toda Tua Maria. Todos os tipos de cadeia, várias pulseiras, medalhas e muitos outros produtos dedicados à devoção à Nossa Senhora. Também a devoção à consagração a São José, que tem crescido muito em nosso país, graças a Deus. E se você entrar em contato lá pelo Instagram, né, lá no link da bio da Toda Tua Maria, você tem um linkzinho lá para falar pelo WhatsApp. Você vai lá e vai dizer assim, ó, o pessoal do Ecclesian Cash me disse que eu tenho 10% de desconto. Tá bancado o desconto. Então, entre em contato com o pessoal da Toda Tua Maria e adquira sua cadeia e outros objetos de devoção à Nossa Senhora com esse desconto de 10%. A Mãe do Amor Artigos Religiosos, produtos que conduzem ao céu, é a maior distribuidora de artigos católicos do Nordeste. Entrega para o Brasil e para o mundo. Até para o Japão entrega já. Imagens, crucifixos, livros, bíblias, artigos litúrgicos, horas devocionais, paramentaria, né? Dona Daí ganhou uma casula aqui belíssima. Outros instrumentos litúrgicos também, paramentos litúrgicos. Entre em contato com a Mãe do Amor, conheça e adquira os produtos. Além de você ter essa experiência com o céu, com os produtos que evangelizam da Mãe do Amor, você ainda pode optar por qual obra de caridade parte do seu valor vai ser revertido para ajudar. Então, as duas, ou combo completo, né? Você tem a experiência de Deus e ainda ajuda a quem mais precisa. Amém. Dona Daí, a gente estava falando de tradição da igreja, o episódio é um especial sobre tradição da igreja, e uma coisa que faz parte do início dessa tradição, e que muita gente hoje, graças a Deus, está estudando bastante, é a questão da patrística. Que isso é o que está convertendo muitos protestantes, até tem uma denominação protestante que está querendo reeditar a patrística, reescrevê-la, segundo a visão protestante. O que é a patrística e por que está causando tanto sucesso e tanta conversão para a fé católica? A patrística é todos os ensinamentos dos grandes pais da igreja. Você pega Santo Agostinho, é uma obra gigantesca. São Jerônimo, São Cirilo de Jerusalém, a Didaquê, primeiro catecismo da igreja, que é muito interessante, e tantos outros. É uma obra imensa, por isso chama patrística, porque vem dos padres da igreja, né? E é um suprassumo, né, de eloquência da nossa fé. Você pega um São João Crisóstomos, tido como boca de ouro, um grande catequista, as catequés de São João Crisóstomos para Quaresma, e tantos outros padres da igreja, Santo Irineu de Lyon, São Cipriano de Cartago, o próprio Orígenes, também, que deixou grandes estudos. Isso forma esse conjunto da patrística, que eu digo para vocês que pouca gente vai dar conta de ler tudo. É uma obra imensa. Aqui no Brasil tem um amigo meu, o bispo Dom José Francisco Falcão, que ele tem a obra da patrística latina praticamente toda, em italiano. São 200 e tantos livros. Só a patrística latina. Se você vai para a patrística grega, a patrística oriental, então você tem muitas obras que são verdadeiras preciosidades para a compreensão da espiritualidade católica, da liturgia, sobretudo. A base da nossa liturgia está na patrística. É dali que nós temos os hinos, que nós temos as orações importantes da coleta, da missa. Muitas são tiradas ali da patrística. O missal romano, ele está carregado de orações que vêm da patrística. Então, na verdade, o católico, ele reza também com a patrística. Você reza com a palavra de Deus, mas reza também com a patrística. Por isso, é encantador. Nenhuma outra denominação tem isso. Nós temos. O cristianismo tem
essa grande riqueza, né? E isso cada vez mais é apreciado também fora da igreja e causa todas essas decisões de viver a fé católica e por aí vai. E o próprio Santo Agostinho dizia, né, que não creria no Evangelho se isso não levasse à autoridade da Igreja Católica, né? Dona Daí, o senhor falou também agora há pouco, numa das perguntas da caixinha, da internet, né, que trouxe essa possibilidade de as pessoas se aprofundarem, mergulharem na fé católica, ter acesso a esse conteúdo. Mas, né, como tudo, existe mais de um lado, né? Tem muita gente também na internet fazendo um desserviço na catequese, né? Inventando ou colocando situações que a igreja mesmo caluniando o Papa. Enfim. O que o senhor indica como sendo um balizador para que, digamos, esse neoconvertido, quem está agora adentrando e pesquisando na internet, o que é que vale a pena ele procurar e consumir, o que é que ele precisa deixar de lado? Tem muito conteúdo estranho de falsos católicos. Você tem que ver se é um sacerdote que você vai seguir, ver se ele está fiel à igreja. E nós temos muitos padres que têm conteúdos maravilhosos, como o padre Paulo Ricardo, que tem um conteúdo extraordinário, né? Fiel à tradição e à fé da igreja. E outros sacerdotes também, Frei Gils também, que dá boas catequeses. E tantos outros. Dom José Falcão, que o senhor falou. Dom José Falcão, com o Frei Gils, tem feito um trabalho muito bom. Então você tem uma Canção Nova, você tem uma comunidade Shalom, você tem a comunidade Hesed, que são grandes comunidades onde tem também nos seus sites e nos seus trabalhos conteúdos que que estão em comunhão com a igreja, né? Agora, se esses conteúdos amargos, porque uma coisa é o zelo amargo, outra coisa é o zelo amoroso. O zelo amargo é aquele zelo que contesta o Papa. Todos os papas, quando falam de assuntos fora daquilo que é a doutrina da igreja, assuntos sociais, podem ser questionáveis. Mas você não pode questionar a validade do Papa Francisco, por exemplo. Não, o Papa Francisco não é um Papa verdadeiro. Isso não é atitude católico. Nós não podemos querer contestar a igreja que nós amamos. Nós temos que trabalhar a partir de nós para a gente ser melhor, para melhor iluminar o mundo com o testemunho da igreja, que é o testemunho dos seus filhos e filhas. Nós não somos a igreja, nós somos os filhos e filhas da igreja. Então tem que ter muito cuidado com esses podcasts, canais de internet que prestam desserviço à fé. Aí você pode procurar pessoas que te ajudam a balizar essa escolha, o seu pároco, se o seu pároco é um padre que busca a fidelidade da igreja, pergunta, esse site é confiável? O padre vai dizer para você. E pegar site, um professor Felipe de Aquino, é extremamente fiel à tradição da igreja, a igreja ajuda muito. Então, nós temos esse conjunto de boas mídias católicas que ajudam muito. Isso é claro. Agora tem o perigo de entrar naquelas mídias que são bonitas, com bons ensinamentos, mas que agride os bispos, agride o Papa. Não é por aí esse caminho. O zelo amargo não ajuda nada. Ah, mas o meu padre é isso. Reza por ele. Reze por ele. Não entre nessa amargura, porque ela não ajuda você a viver a doçura da fé. Amém. A gente está falando de tradição da igreja e uma curiosidade que muitas pessoas não sabem do que se trata, e a gente acabou de entrar nesse ano, que é o ano jubilar. O ano jubilar, agora, 2025. O que é o ano jubilar, para quem não conhece, Dona Daí? O jubileu é uma prática que está lá no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, de 50 anos, você tinha o jubileu, né? A Igreja Católica passou a celebrá-lo de um tempo para cá, a partir do 1300, com o Papa Bonifácio IV, me parece, que começou os jubileus na igreja. E depois nós passamos a celebrar esse jubileu a cada 25 anos. A cada 25 anos você tem o jubileu ordinário.
E os papas têm convocado jubileus, anos santos extraordinários. Com o Papa Francisco, que convocou o ano extraordinário da misericórdia. Papa Bento, que eu me lembro aqui, o ano sacerdotal, o ano paulino, os 2000 anos de São Paulo. Então são anos santos extraordinários. O ordinário é aquele que a cada 25 anos nós celebramos o aniversário de Jesus. Então estamos no ano 2025 e nós vamos celebrar esse jubileu convocado pelo Santo Padre, Papa Francisco, com esse tema muito bonito, peregrinos de esperança. As pessoas perguntam, mas não é da esperança? Não. Da esperança, a esperança está fora. De esperança, porque o peregrino já traz ela dentro. Então nós carregamos dentro de nós a esperança, que é uma esperança diferente da esperança do mundo. A nossa esperança é em Cristo, a nossa esperança ela é mistérica, ela é Cristo, a nossa força, a nossa luz que transcende a história, né? Então nós somos esses peregrinos. O católico é aquele que caminha com a sua vida batismal, transpondo os montes, os vales, as dificuldades, os desafios desta vida, carregando a sua cruz, na esperança da morte santa para o ingresso na eternidade com Deus. Então o Ano Santo é um ano para a gente rever a maneira como nós estamos vivendo as virtudes, rever a nossa postura diante da questão do pecado, rever a nossa catolicidade, a nossa caridade, a nossa prática da justiça. Tudo isso é agregado a esse contexto do Ano Santo. E junto a esse tempo nós temos também as indulgências. Cada bispo determina nas suas dioceses as igrejas jubilares, onde os peregrinos que estão confessados, que comungarem, que participar ali da liturgia, pode pedir uma indulgência plenária para si. Geralmente você pede uma só durante o Ano Santo para você, e pede todo dia uma indulgência para um falecido. A indulgência, que é muito combatida e criticada por certos setores protestantes, que isso é a coisa histórica. Houve abuso na distribuição das indulgências no passado, inclusive vendas de indulgência. Isso ficou muito marcado nesse discurso anticatólico. Mas a indulgência, ela está ligada àquele mandato de Jesus a Pedro. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar aqui na terra será desligado no céu. É o poder das chaves. Então o Papa tem esse poder de estabelecer as indulgências, que é um cancelamento da culpa, dos pecados perdoados. Uma pessoa que cometeu, por exemplo, um crime, você matou um pai de família, você arrependeu, pagou na cadeia, confessou, Deus te perdoou, mas a culpa não. A culpa, aquele pai que fez falta para os seus filhos, uma porção de coisas, toda essa culpa, esse peso do pecado, você leva consigo para a eternidade. E é a questão do purgatório. Repito, ninguém precisa ser obrigado a ser católico. Também nós não precisamos de ninguém para dizer para nós como nós devemos ser. A nossa igreja é preparada, ela já tem as suas doutrinas, já tem suas convenções, seus concílios, e o purgatório faz parte da concepção doutrinária da igreja, que não é um lugar, mas é um estado em que a alma se queima, se purifica para o ingresso no paraíso. Então, o purgatório, ele é um inferno de esperança. E eu, particularmente, creio absolutamente nisso. Então, no purgatório, se passa para o cancelamento, perdão, das culpas, não dos pecados, mas das culpas. E a indulgência é uma alforria, é um indulto de fé que a alma no purgatório recebe graças ao poder da chave do Papa. Então o Papa estabelece tempo de indulgência, lugares de indulgência. E você pode pedir as indulgências.
Neste ano, certamente milhões de almas deixarão o purgatório para ingresso no paraíso por causa das indulgências. Porque a indulgência é um indulto que cancela aquela estadia da alma naquele estágio de purificação. Em razão desse sacrifício, da missa, da confissão, da comunhão, das orações pelo Santo Padre, o Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai. E também o Papa diz das indulgências que você recebe fazendo a caridade com os pobres, com os que sofrem. Também se recebe indulgências aqueles que escutarem as catequeses sobre o Ano Santo, sobre o Concílio Vaticano II, sobre os documentos da Igreja. Tem uma gama de belezas, de bondade que o Ano Santo traz para nós. Este Ano Santo só tem 2 portas que foram abertas. Então muitas pessoas estão com essa confusão. O Santo Padre abriu a porta na Basílica de São Pedro e na Capela do Presídio de Roma. São essas 2 portas abertas. Na época do Ano Santo da Misericórdia, foi permitido que o bispo determinasse lugares em que as portas fossem abertas para os peregrinos receberem as indulgências ao passar pela porta santa, né? Este ano nós não temos isso. Então temos as igrejas indulgenciadas, onde as pessoas devem procurar na sua diocese quais são as igrejas, a catedral da diocese, geralmente todos os santuários. Os bispos nomeiam como igrejas jubilares para que os fiéis possam lucrar essas graças inimagináveis, né? Que são as indulgências. Maravilha. Então daí, sendo a Igreja Católica, né, a guardiã, dispensadora dos sacramentos, né, corpo místico de nosso Jesus Cristo aqui, o que o senhor atribui toda essa perseguição que a igreja sofre hoje? O diabo age através das pessoas, como Deus também. Deus age através das pessoas. Então, a igreja, ela nunca teve um tempo tranquilo. Então, a igreja sempre foi, é e será perseguida. Isso nós temos que entender. Isso é sinal de que ela está certa. Uma igreja que não é perseguida, uma igreja que agrada o mundo, ela nunca vai despertar o ódio do mundo. Mas os sacramentos da igreja, a cruz de Cristo, a palavra de Deus, isso causa incômodo em grupos, em organizações mafiosas, em organizações secretas e etc. Então, a igreja, ela é um incômodo para o mundo, para os tiranos, para as tiranias, ditaduras. Todas perseguiram a igreja. Então, isso é normal, faz parte. O dia que nós não tivermos nenhuma perseguição, é sinal de que a nossa pregação não está bem. Então, é preciso entender que a igreja nasce do sangue, do martírio de Cristo. E ela vai sendo alimentada pela semente dos novos cristãos que brotam do sangue dos mártires. Então, a igreja de ontem, de hoje e do futuro, ela vai ter sempre pessoas que morrem por Cristo e não são capazes de dar as suas vidas a ideologias ou a nenhum regime. Então, isso é passível. E as perseguições são em vários níveis, são as perseguições físicas em que matam os católicos, como nós estamos vendo na Nigéria, em outros lugares, na África. E tem a perseguição de desmoralização da igreja. Que o pessoal não entende, um padre pedófilo que cometeu um abuso sexual, ele não é a igreja. Ele é um filho descaracterizado, infernizado na igreja. Então eu não posso julgar a igreja, o mistério do corpo místico de Cristo, por atitude de um católico, seja ordenado ou não, que não deu testemunho. Esses vão prestar conta diante da justiça divina. Mas basta um caso de pedofilia de um padre lá do outro lado do Atlântico que ele se torna notícia em todos os jornais do mundo. Porque os jornais compram
as suas notícias dessas redes de imprensa mundial que são anticristãs, anticatólicas. Então, há uma perseguição à igreja na mídia. Você veja as novelas. Qual o estilo de padre que aparece na novela? É um padre namorador, é um padre comilão, é um padre bonachão. São desconfigurações. Isso é uma perseguição. Então, a gente tem que aprender a conviver com isso. Porque você nunca vai ver a grande mídia mostrar um trabalho de evangelização, um trabalho social que a igreja faz. A igreja, ela é no mundo a maior organização de auxílio aos que sofrem no mundo. Você nunca vai ver uma televisão de grande expressão mostrar o trabalho de um hospital católico na África cuidando dos aidéticos. Você não vai ver isso. Os grandes trabalhos que a igreja faz na África, na Ásia e em tantos lugares aqui no Brasil, trabalhos sociais grandíssimos, isso não se mostra, mas se mostra o escândalo dos filhos da igreja. E esses escândalos é tido como se fosse da igreja. Esse é um problema, essa é uma perseguição. Eu vi um vídeo antigo do Padre Paulo Ricardo que dizem aqueles que julgam a igreja pelos maus filhos é como se viesse ao Brasil e julgasse toda a população brasileira pela a classe carcerária, pelos presos. Seria a mesma coisa, pegar um padre infiel e julgar toda a igreja devido a ele. Aí, o senhor ontem na pregação, a gente estava comentando fora do ar que eu participei da pregação do senhor ontem na parte da tarde, lá na comunidade, o senhor falou muito da questão de quem comunga em pecado mortal. E citou, dentre esses, a questão da maçonaria, maçom comungando. Alguém pode ser maçom e pode ser católico? Bom, o maçom pode ser católico, pode continuar indo à missa, mas quem está afiliado às lojas, não sou eu que digo, isso é o documento da igreja, a carta do Papa, do Cardeal Ratzinger, em 1983, assinada pelo Papa João Paulo II. Católico filiado à maçonaria não pode comungar. Tirou-se aquela excomunhão que tinha no Código de 1917, mas continua em situação de pecado. Isso se deve a toda uma intenção que há dentro da compreensão da igreja em relação a esta corporação. E geralmente os meus parentes, que são os amigos, não, mas lá não tem nada contra a igreja. Bom, lá na base você não vai ver nada disso, porque isso é uma coisa mais de grandes níveis, né? Então, quem quiser ler sobre isso, tem aquele livro antigo aí do começo do século passado, que eu me esqueço o nome do padre, vocês podem colocar aí, a grande conjuração anticristã. Pode puxar aí no Google, você vai achar, que é um livro que eu recomendo. Esse livro já. Ele é um livro grosso. Hoje o pessoal tem enfadonha de pegar um livro grosso desse para poder ler, mas é um livro base, que trata de todo o conteúdo dessa coisa. E também no site da Santa Sé, do Vaticano, se você entra lá na parte de busca do site. Monsenhor Henri de la Suisse. É isso mesmo. Deixa eu ver aqui na parte de... Mostra a parte de imagem para ver o livro, a capa do livro. Isso aqui? É essa mesmo. A conjuração anticristã. Isso é da editora Castela. Então, quem quiser fazer um aprofundamento, leia esse livro. Para entender o porquê que a igreja não aprova, né? Sim, sim. E aqui está todos os argumentos. Se eu não me engano, são 8 decretos já, papais, né? Em relação à Sim, tem maçonaria. muitos. Aí você pode entrar no site do Vaticano e procurar lá que você vai achar muitos escritos, muitas orientações. Não se trata daqui de ser contra a pessoa do maçom, mas é uma questão de ideologia, é uma questão de intenção que está. A maçonaria também ela é dividida, ela não é um corpo harmônico. Há uma divisão também de concepções. Há uma maçonaria regular, que acredita no arquiteto do universo. Esse é um conceito que a Igreja Católica não acredita, porque eles têm como que a matéria fosse eterna, que Deus é um arquiteto que organiza essa matéria, né? Nega a criação. Tem a ala que
ateia, que é a irregular, que a gente chama, e tem alguns lugares, como na Argentina, na Itália, que há um ramo também que celebra a missa negra, essa coisa toda mais esotérico, né? Então a filosofia de qualquer loja maçom ela é incompatível com a Igreja Católica. Toda a filosofia maçom. Pelo ensinamento da igreja, sim. Daí, certamente uma decisão que a igreja tomou ao longo dos anos, né, baseada na tradição e no magistério, mas existem algumas pessoas ainda que questionam, sobretudo protestantes, pastores ou pessoas que não têm esse nível de aprofundamento para entender o porquê. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre o celibato dos sacerdotes. Porque a igreja optou por isso, porque ele colocou isso no cânon dela, que mas São Pedro foi o primeiro papa, ele foi casado, Jesus curou a sogra dele e tal. Por que a igreja tomou essa decisão? O celibato é uma disciplina da igreja que se tornou mais normatizado, me parece, a partir antes do fim do primeiro milênio, né? Então a igreja fundamenta na própria palavra de Jesus, né? Aos eunucos, que são feitos pelas mãos dos homens, aos eunucos que nascem eunucos e àqueles que se faz por causa do reino de Deus. Então, o celibato ele é exigido para os sacerdotes e também para os bispos, né? Padre-bispos. E na Igreja Oriental Ortodoxa, que não está em total comunhão conosco, os padres podem ser casados, né? Os bispos não. Então o celibato ele foi sendo uma disciplina que se incorporou dentro do ordenamento jurídico da igreja. Então, para você ser padre, você tem que aceitar o celibato. Ninguém é obrigado a ser padre, repito aqui. Você quer ser padre? Você tem que ser celibatário, né? Então tem essas vozes que gritam hoje contra o celibato, que gritam em favor do sacerdócio feminino, essa coisa toda, mas a igreja não vai abrir mão disso, porque o sacerdote precisa ter um coração indiviso. A igreja aprendeu isso. O padre, eu converso às vezes com os padres também ortodoxos que são casados, e eles relatam também as dificuldades. Se há uma dificuldade para o celibato, há também uma dificuldade para o homem, o padre, se ele fosse casado. Então a igreja entende que o celibato ele é também uma bênção para a vida da igreja. Agora, se no futuro isso vai ser modificado, ninguém sabe. Porque o celibato é parte de uma disciplina. Ele não é um dogma de fé, mas é uma disciplina que a igreja entende que é o melhor caminho para os seus filhos sacerdotes, né? Então, no momento, é isso. Você está gostando do vídeo aqui do EcclesiaCast, esse bate-papo maravilhoso com o Dom Daí? Então, curte o vídeo, não esqueça de comentar. Eu vou permitir aqui a palavra... Tradição e magistério. Eu ia dizer Didaqui. Pronto, Didaqui. Para despertar a curiosidade de quem está olhando no comentário. Então, Didaqui. A palavra do dia, Didaqui. Digita aí no comentário Didaqui para provar que você está com a gente aqui durante todo o tempo do bate-papo até agora, beleza? Compartilha esse vídeo com seus grupos aí de formação, com o pessoal da paróquia, seja teu grupo de oração, teu movimento da igreja, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo maravilhoso aqui do EcclesiaCast, nesse mergulho dos tesouros da fé católica. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, para que você não fique de fora dos próximos vídeos. Dona Daí, a Mãe do Amor é nossa parceira, né? Nossa patrocinadora, e ela sempre nos encaminha aqui uma pergunta específica para sacerdotes, para os bispos que vêm até aqui no EcclesiaCast. Então, me permita fazer essa pergunta para o senhor, em nome da Mãe do Amor. O que é a Santa Igreja Católica para o senhor? Minha mãe. A igreja é, para mim, a minha mãe. Ela me gerou para a eternidade através do meu batismo de 16 de setembro de 1960, pelas mãos do querido e amado bispo Dom Francisco Carreira, primeiro bispo de Uruaçu. E a igreja é essa mãe que me alenta. Ela me dá o leite, a substância espiritual que são os sacramentos, né? Não basta ser batizado, é preciso ter os demais sacramentos como aleitamento desta mãe que nos ama
e que nos prepara para a eternidade. Maravilhoso. No início do podcast, o senhor falou que recebeu um jovem ex-protestante que teve que fazer a confirmação do batismo e falou em relação ao batismo dele que o batismo dele tinha sido válido já, só precisou fazer a confirmação. Como é que alguém que é protestante, quer vir para a Igreja Católica, pode saber se o batismo dele é válido ou não? Qual a diferença do batismo católico para o batismo protestante? A igreja no Brasil, ela aceita o batismo de diversas igrejas. Então a gente pergunta à pessoa como foi o batismo, se foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se teve água, né? E se aquela pessoa tinha intenção realmente de batizar, porque eles batizam pessoas adultas, né? E aí você faz o complemento desse batismo. É claro que tem algumas denominações, por exemplo, igreja brasileira, que imita a igreja católica, a gente não aceita porque é uma questão de simonia. O batismo deles é muito vendido, né? Então a gente faz o batismo sob condição, né? E outras denominações, como Mormons, Testemunho de Jeová, que a gente não aceita. Então, feita essa acolhida, então a pessoa passa por uma preparação de catequese para receber a comunhão e a crisma, e aí você complementa o batismo com aqueles sinais que eles não usam, como o sinal da cruz, que é feito na cabeça da pessoa, nos lábios, nos ombros, nos olhos, nos ouvidos do adulto, né? E dá os demais sacramentos, como a comunhão e a crisma, para que a pessoa possa, e se inscreve no livro do batizado, né? Transcreve ali essa complementação do batismo, para que a pessoa possa ser um católico realmente agora inserido, integrado dentro da fé católica. Então a coisa mais simples, se há alguém que tem essa angústia, você já foi batizado na igreja católica, não tem que batizar de novo, e nem complementar nada. Você apenas faz um juramento de fidelidade à igreja e reza o creio na frente da comunidade, e a comunidade acolhe a pessoa de volta. Que o lugar de quem sai da igreja católica nunca é ocupado por ninguém. Está lá o lugar. É só voltar e ocupar seu lugar, né? E aqueles que nunca foram católicos, nós vamos providenciar um lugar para eles, com muita alegria. A gente não vai atrás, nós não somos pescadores de aquário dos outros, nós não ficamos aí gritando para que os protestantes venham para a igreja católica, mas aqueles que despertam para ser católicos, pode procurar seu pároco na paróquia, ou uma pessoa da igreja para levar até o padre, e com certeza vai ser bem acolhido. Amém. Falando em católico, né? Aqui ao lado está Segundo Católico. Nós temos um quadro aqui no podcast, Daí, que se chama Segundo Católico. Segundo vai fazer aqui algumas perguntinhas para o senhor, e o senhor aí, em um segundo, ou seja, a primeira coisinha que vier na sua mente, vai responder. Vamos lá? Vamos lá. Dom Adair, desde já também quero agradecer o senhor se fazer presente aqui, ter aceitado o convite, é uma honra para mim ter o senhor aqui. Eu sempre desejei que o senhor participasse aqui do podcast e graças a Deus deu certo. Então vamos lá. Dom Adair, uma música. Por causa de um certo reino do Padre Zezinho, que foi a música que me trouxe para o seminário. Um livro. Quo Vadis Domini. Um filme. Aliás, o livro é o filme que é o Quo Vadis Domini. O livro, As Confissões de Santo Agostinho. Um versículo. É o versículo último do livro do Eclesiástico, 51:32. Cumpri a vossa tarefa antes que o mundo passe, antes que o tempo passe. Um título mariano. Nossa Senhora das Graças. Um personagem bíblico. Moisés. Um santo. Pio de Peltrautina. Um papa. Um Papa, João Paulo II. Um lugar que conheceu e marcou a sua vida. A Terra Santa. E um lugar que gostaria de conhecer que ainda não conhece. O céu. O céu. Bendito seja Deus. Muito bom. Então daí a gente agradece demais o senhor ter dedicado esse tempo para estar aqui batendo esse papo. Tenho certeza que quem nos acompanhou aqui também pôde mergulhar nesse conteúdo maravilhoso que o senhor compartilhou conosco, né? E caso o senhor queira deixar ainda alguma mensagem, né? Algum recado, algum tema específico que a gente não abordou nas nossas perguntas, pode ficar à vontade de falar para quem está nos acompanhando agora. Nós estamos na igreja certa, a igreja deixada por Jesus. É uma igreja santa. Pecadores somos nós, a igreja não é pecadora. Nós somos pecadores. Então você que quer ser um católico firme, ame o Santo Padre,
ame o seu bispo, ame o seu pároco. Mesmo que você não concorde com certas coisas. Não vamos disseminar amargura dentro da igreja, vamos disseminar a doçura. As mulheres sejam mães espirituais pelos sacerdotes. Orem por eles, com muito amor, com muita dedicação. O padre, às vezes, é também machucado por uma história de ideologia, de muita coisa, que a gente precisa ter compreensão. A Igreja Católica, ela é linda, a partir de você que adere com amor a ela. E nós queremos juntos, com todas as diferenças, dificuldades, fazer o bem, viver as virtudes da fé, da esperança e da caridade e alcançar o céu. Esse é o nosso último estágio. E com Santo Agostinho, a gente precisa entender isso. O nosso coração inquieto só se aquietará quando estiver no coração do Pai. Amém. Amém. Isso aí. Dona Daí, para a gente encerrar de verdade mesmo, por favor, nos dê uma bênção e também para todos que nos acompanham aqui no programa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe da Igreja, de São Gabriel Arcanjo, padroeiro das comunicações, e de São Padre Pio de Pietrelcina, venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem todos na paz. Pessoal, esse foi o Ecclesiam Cast, o seu podcast católico, onde a fé se encontra de fato com o conhecimento. Obrigado por acompanhar o episódio até aqui e nos encontramos semana que vem. Até o próximo episódio. Deus abençoe.